Mateus capítulo 26. Eu falei o quê? Então eu errei, é 26. Era só para ver se estavam prestando atenção. Então, 26. Então, os meninos que erraram. Alguém tem que errar, e não pode ser eu. Mateus 26. Vamos ler comigo. Fica com a Bíblia aberta aí, você que tem o costume de anotar, vai anotando aí. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, o chefe do sacerdote e os líderes religiosos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Vamos ler aqui até o 4. E juntos planejaram prender Jesus de maneira fraudulenta, diz a minha versão, está ali. De maneira fraudulenta e matá-lo. E os 5, contudo, diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. O texto começa, se você tem uma Bíblia, está escrito ali, conspiração contra Jesus. Jesus, ele dá uma palavra, e os sacerdotes, o povo que ficava no templo, começaram a tramar contra Jesus. Então, o que estava acontecendo? Jesus começou a trazer um tipo de palavra que confrontava os religiosos da época. A palavra de Jesus era uma palavra de confronto. E eles ouviram isso dias e dias, tempo em tempo. Jesus, por 3 anos, ele pregou. E o que ele mais falou foi contra a religiosidade da época. A religiosidade, ela exalta o exterior e esquece do interior. Então é aquilo que todo mundo vê. Então é aquilo que todo mundo olha. Esse é santo, esse é crente. Aí chega Jesus e começa a valorizar o interior. E ele vai dizendo: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então Jesus começa agora a confrontar, chamar os religiosos de raposas. Ele começa a confrontar com algumas verdades. E nessas verdades, já chegando na crucificação de Jesus, eles tramaram. E olha só a maneira sórdida como eles fizeram. Veja o versículo 4. E juntos planejavam prender Jesus de maneira fraudulenta. O que maneira fraudulenta? Eles estavam querendo plantar uma mentira para prender Jesus. Porque da maneira correta eles não iam conseguir. Então eles estavam tentando, mais para frente, dentro do contexto, eles reuniram algumas pessoas que começaram a mentir. Que Jesus falou aquilo, que ele fez aquilo, e ele nada fez quando Jesus já estava lá no Sinédrio, lá para frente do texto. Mas eles estavam juntando, fizeram uma reunião, e sordidamente, malignamente, eles tentaram mentir para poder prender Jesus. Aqui a gente já entende um espírito maligno reinando para que colocassem um fim em Jesus. Vamos seguir o texto, versículo 6 agora. Vai para o versículo 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, que continha um perfume caro, e ela derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Depois desse episódio que eles se reuniram, guarda essa informação aqui, eles se reuniram para prender, para fazer alguma coisa, mentir para poder prender Jesus. Jesus começa agora um outro período. Jesus está dentro agora da casa de Simão.
E ele está ali, Marta, Maria, João, Lucas vai falando sobre esse encontro também, João vai falando sobre esse encontro, que estava ali Lázaro, Marta, eles estavam ali. De repente, chega uma mulher, chega ela e joga um frasco e começa a lavar os pés de Jesus. Quando ela quebra esse frasco, os discípulos que estavam em volta, eles ficam abismados. Vamos seguir no texto, versículo 8. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram: por que esse desperdício? Então assim, quando ela joga, eles falaram assim: por que esse desperdício? Agora a pergunta é, por que que eles falaram sobre esse desperdício? Um frasco de alabastro, o que era? Qual era o valor desse perfume que ali estava? O texto ele vai demonstrando lá em Marcos capítulo 14, marca aí Marcos 14, ele vai dizer que esse frasco custava 300 denários. Então preste atenção, 300 denários custava esse frasco. 300 denários é o que vale, um denário equivale a um dia de um trabalhador comum. Então entende-se, dentro desse contexto, dá para a gente entender que 300 denários daria um ano de trabalho. E essa mulher pega o frasco e quebra um ano de trabalho. Segundo uma cotação em dólar de 2003, então vamos colocar para mais ou para menos, estaria custando esse frasco, os 300 denários, uns 10 a 12 mil dólares. Essa mulher chega e derrama aos pés de Jesus. E quando alguém faz isso, a gente se alegra. Aquela mulher, ela dá o tudo dela, não é verdade? Ela jogou o que tinha de melhor. Algumas tradições, eles vão dizendo que esse frasco, ele era guardado de família para família. Então, às vezes, passava de geração por geração. Alguns outros dizem que muitas prostitutas usavam também esse frasco. E quando quebrado aquilo, ela estava dizendo, porque ela usava, ela tinha a sua noite, e quando ela terminava de ficar com o cliente, ela usava justamente aquele perfume para passar e para continuar a vida dela. Então, algumas tradições vão dizendo que esse perfume ele é tão valioso que não é só o valor, ele era passado de família por família. E chegou nela. Agora ela pega o que há de mais valioso e joga aos pés de Jesus. Aqui eu já tiro uma pergunta para nós. O que de valioso você tem colocado aos pés de Jesus? Quanto tem custado para você servir a Jesus? E aí fica com essa informação na cabeça, que nós vamos trabalhar com 2 valores aqui. Nós vamos guardar 2 valores aqui. Qual é o valor que você tem, o valor que você dá para Jesus? Interessante que quando alguém dá tudo, os discípulos que estavam à volta ficaram indignados. Vamos lá, versículo 9. Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. É uma posição justa, não é? Olha só, é uma espiritualidade justa. Por que gastar esse dinheiro? Por que não dá para os pobres? Só que no livro de João, capítulo 12, versículo 4, marca aí. Quem se indignou com isso foi Judas. Tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, ele não identifica especificamente, mas João, lá no capítulo 12, no versículo 4, ele nomeia Judas, indignou-se. Agora, por que Judas, entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou? Próximo, vamos lá para o próximo. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?
seriam 300 denários. Próximo. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Então preste atenção. Nem tudo aquilo, fica aí, segura aí. Nem toda ação, às vezes, de espiritualidade, ela tem uma verdadeira intenção no coração. Então preste atenção. Quando ele falou, não é justo isso? Para que gastar um dinheiro dele? Por que não pegou esse dinheiro e não deu para os pobres? É justo isso. Só que olha lá. Mas ele não falou isso por interessar pelos pobres. Mas por que ele falou? Mas porque ele era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, que ele que tomava conta do dinheiro, costumava tirar o que nele era colocado. Então preste atenção. Judas foi aquele que se indignou com o valor que a menina quebrou o vaso, o frasco de alabastro, com algo de muito valor. Ele se indignou. Mas a indignação dele não era justa, não era verdadeira. Ele tinha interesses ali, porque como vocês leram, ele era ladrão. E o que a gente entende e aprende com esse texto aqui, irmão? Olha só que interessante aqui. Às vezes, muitas vezes, pessoas elas ficam indignadas com alguma coisa. Como isso é possível? Olha só, como alguém pode dar um valor tão alto? Para que isso? Um exemplo prático. Por que essa pessoa vai na igreja todo dia? Por que essa pessoa se dedica tanto nas coisas de Deus? Por que as pessoas chegam 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, só sai 10 horas da noite? Por quê? Aí alguém diz assim, essa pessoa poderia estar fazendo uma outra coisa mais útil. Aí se você pegar isso, alguém está aqui chegando mais cedo e fazer uma coisa mais útil, pode até ter uma certa razão, mas qual que é a intenção do coração de quem está falando? Então Judas, quando ele olha aquilo, ele fica indignado. Para que isso? Lembrando, Judas era discípulo de Jesus, andava com Jesus, viu os milagres de Jesus. Ele era responsável por toda a coleta da entrada do dinheiro, que existiam mulheres e outras pessoas que ajudavam Jesus na sua caminhada. E Judas era aquele que ele ajudava e guardava o dinheiro. Mas, como João disse, ele era ladrão, que tudo que colocava ele tirava para ele. Então percebe-se, quando nós falamos que Judas é traidor, Judas não é só traidor porque ele traiu naquele momento, não. Judas já tinha percepção e traços de mau caráter lá de trás. Isso para quem estava junto com Jesus. Então o fato de eu estar junto com Jesus não quer dizer que o meu coração tem uma boa intenção. Então, portanto, quando você vê alguém na igreja, você vê alguma coisa, pessoas que se dedicam à obra de Deus. Só um exemplo. Hoje, a gente quer que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, façam grandes faculdades. Não é isso? Não é o coração do pai? Mas quando você vê alguém falando assim, o filho do fulano lá, ele quer ser pastor. Aí você fala assim, a primeira coisa, coitado. Misericórdia. O fulano lá, o filho dele vai ser missionário. Deus o livre. Agora, para um pouco e preste atenção. Aí você pode dizer assim, por que esse menino tão novo vai ser missionário, quer ser pastor, quer fazer isso? Por que ele não vai estudar? É a mesma colocação do Judas. A tua preocupação é até normal, por que a pessoa não vai estudar? Mas qual que é a intenção do coração? E olha, aqui eu vou colocar um pouquinho a psicologia. Olha que a coisa interessante que a psicologia ela ensina. Normalmente, se você faz alguma coisa errada, você tem uma prática de erro, normalmente você não convive com pessoas que não façam esse erro. Por quê? Porque a pessoa que não faz esse erro é como ela fosse um espelho, um modelo do que você deveria ser, e não é. Então essa pessoa incomoda você. Essa pessoa incomoda você. Então você se afasta desta pessoa. Então olha que interessante. Aquilo que é normal de buscar o Senhor, hoje deixamos de lado.
Ah, por que a pessoa não vai ganhar dinheiro? Por que a pessoa não faz isso? Por que a pessoa não quer fazer isso? Aí eu estou falando de todo mundo, irmão. Agora, qual que é a intenção do coração? Porque às vezes você tem uma chamada específica de Deus, mas você não quer. E aí quando você vê alguém, Deus guiando ela para um caminho, você fala assim, para que esse coitado vai por esse caminho? Então Judas se indignou com aquele valor, mas ele se indignou, e olha só sempre a mensagem do religioso. Para que isso, gente? Para que isso? Por que não pega esse dinheiro e não dá para os pobres? O que Jesus falou? Vamos continuar aqui, versículo 10. Percebendo isso, Jesus lhe disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. E olha só que Jesus vai falando no 11. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Então olha só, aqui poderia ser um cunho aqui socialista, né? Realmente pega e vende e dá para os pobres. Sim, poderia ser um cunho bem socialista. Mas o que Jesus estava dizendo ali naquele momento? Que aquilo ali era muito mais do que algo de ajudar os pobres. Falou, os pobres sempre terão entre vocês, mas essa mulher, olha o que ela está fazendo. Então o que traz isso para nós? As outras coisas sempre vão ter. Agora, qual é o valor que você tem dado a Jesus? Qual é o valor que você tem colocado diante dele? Será que você tem um coração de Judas, no sentido, para que isso? Para que ir para a igreja desse jeito? Para que se preparar para isso? Para que ler a Bíblia desse jeito? Para que fazer isso? Você é aquele que fica indignado quando você vê alguém buscar o Senhor e você fala, para que isso? Uma menininha tão nova, para que isso? Um rapazinho tão novo, poderia trabalhar, ser um empresário, para que isso? Agora, Deus conhece a intenção do teu coração. Deus conhece a intenção que está dentro da tua alma. Então Judas ficou indignado. Vamos caminhando para o texto. Bora lá. Versículo 12. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a mim ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Em verdade lhe digo que onde quer que esse evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado à sua memória. Mais de 2000 anos depois, está nós aqui falando dessa história. Então Jesus falou assim, o que ela está fazendo tem algo profético nisso. Eu vou morrer, ela está ungindo. E aonde o evangelho for pregado, as pessoas vão falar desta mulher. Então vamos lá agora ao versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe do sacerdote e lhe perguntou, o que me darei se eu entregar a vós? Acordaram com ele, quantas? Então vamos lá. Você lembra que no início do texto, eles se reuniram para conversar e mentir e para matarem Jesus? Lembra disso? Lá no início do texto. Passa a festa, passa o local onde Jesus estava, Judas fica indignado, e o que ele faz? Ele decidiu ir lá com os sacerdotes e oferecer Jesus. Então presta atenção aqui, irmão, o pecado sempre começa pouquinho, mas ele vai aprofundando. Ele sempre começa de uma maneira que você acha que não tem problema, mas você está sendo tragado por ele. Então Judas já era um ladrão, ele já tirava o que não era dele, ele já pegava aquilo que não era dele. E aqui a gente aprende uma coisa muito interessante, presta atenção. Aquilo que é para você, é seu. E quando eu estou falando isso, é em todos os aspectos. Isso aqui não tem nada a ver. E sempre começa nas coisinhas pequenas. Sempre começa nas coisinhas pequenininhas e elas vão aumentando. Então Judas não traiu Jesus só quando ele entregou lá no Getsemane, não. Ele já tinha um coração
que não era convertido, mas ele estava com Jesus. Ele andava com Jesus. E aqui, nesse texto, olha só que interessante. Ele vai ao sacerdote e ele oferece Jesus. Então, o nível que ele estava de afastamento com o céu era tão grande que ele foi e entregou o próprio Jesus. Mas por quê? Lembra do contexto acima? Ele ficou indignado com o dinheiro. Normalmente, as pessoas dentro da igreja, você pode perceber, o que traz uma luta dentro das igrejas, tudo é questão de dinheiro. O culto está bom, falou em oferta e dízimo, o culto está bom. Esses dias, tem uma igreja no estado do Brasil, que eu acho ela interessante. Lá eles não têm dízimo e não têm oferta. O pastor não fala de dízimo, não tem de oferta. Lá na frente tem um quiosquezinho que, se você quiser, você vai lá e colabora com a igreja e oferta lá. Mas eles não falam nada de dízimo e oferta. E eu sempre achei interessante aquilo. Mas esses dias, eu estava vendo ele falando, e aí ele estava falando assim: irmãos, nós precisamos aqui mudar de ambiente, que está muito pequeno. Isso aqui, a gente precisa mudar de ambiente, alugar outro local, e está muito caro. E como aqui nós não falamos em dízimos e oferta, tem muita gente que vem, mas não contribui. Mas aí eu preciso que vocês contribuam, então não ficou na mesma? Vai dar na mesma. Ele não fala, mas precisa do mesmo jeito do dinheiro. Não é? Então, o que eu posso dizer é não colocar na cabeça de vocês que se você não der, você vai para o inferno. Não, não existe isso. Mas quando se fala de dinheiro, há uma situação complicada dentro da igreja. E você vê que o coração de Judas já era isso. Dá para os pobres, por que não fez isso? Na verdade, ele queria que aquele dinheiro era para ele. E aí quando ele vai e entrega, ele chega lá e fala assim: ó, o que vocês dão para mim, se eu entregar para vocês? Jesus, porque ele já sabia. Agora presta atenção, o texto ele não fala isso. O texto não fala. Mas como que ele sabia que, e ele estava sabendo disso, que o pessoal fez uma reunião para prender Jesus. Ele estava sabendo. E ele aproveitou disso e foi lá oferecer para eles. E ofereceram para ele quanto? Então vamos trabalhar com dois valores. Quanto era o frasco de perfume que a mulher gastou? Por quanto que Judas vendeu Jesus? O valor que ela tinha, ela deu tudo. O valor que Judas vendeu Jesus, não era nada. Aquilo que você mais dá, é o que mais tem sentido de valor para a tua vida. Leve isso para você. Aquilo que você mais se entrega, é o que tem mais sentido para você. Judas, ele negocia por um valor de 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, marca aí, por favor, você vai encontrar lá em Êxodo, capítulo 21 e 32, deixa marcado. Era o preço de um escravo. Põe aí, Êxodo, capítulo 21, versículo 32. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 30 ciclos de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Então 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Judas vendeu Jesus por um preço de escravo. Ele foi vender Jesus por um preço de alguém que não tinha valor. Ele estava tão preocupado com o frasco que custava 300 e vendeu por 30. Então percebe que o valor que ele dava para Jesus. E aí essa pergunta é para nós aqui, antes de nós avançarmos. Qual é o valor que você tem dado para Jesus? Qual é o valor que você tem dado? E tem muita gente nos nossos dias de hoje vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Como é, pastor, que eu vendo? Não dando valor na grandeza que Jesus representa para você. Toda vez que eu não tenho a essência da grandeza do que Jesus representa para mim, eu estou vendendo Ele. Você está na igreja, você aproveita dos benefícios de ser cristão, você está envolvido, mas vendendo Jesus.
Por quê? Porque sempre tem alguma coisa maior do que Jesus. Tudo que envolve Jesus, você troca fácil. Tudo que envolve ser fiel a Jesus, e aqui eu não quero ser pobre no sentido, você não veio na igreja, você foi para uma festa, você deixou a igreja para ir numa viagem. Não é disso, é muito mais profundo do que isso. Às vezes você deixa Jesus nas tuas atitudes. Você vende Jesus, às vezes, num posicionamento que você não tem. Às vezes você vende Jesus, que naquele momento era para você falar, não, eu sou de Cristo, não vou fazer isso. Você não faz. Mas você continua sendo um cristão, você continua na igreja. Então, como é que eu estou na igreja, estou vivendo nesse ambiente, mas continuo vendendo Jesus? E quando você não dá valor para aquilo que você tem uma frase que diz assim, que quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve para você. Então, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve para você. Quando você não tem valor naquilo que, você não dá valor para aquilo que você tem, qualquer um que dá um valor para você, você pega. Sabe o texto que diz assim, a Bíblia vai dizendo assim, não dê pérolas aos porcos? É mais ou menos isso. O porco não sabe o valor de uma pérola. Então ele vai pegar aquilo, vai se engasgar com aquilo, porque ele não sabe o valor de uma pérola. Então às vezes você vende Jesus porque você não sabe o valor que é Jesus para a tua vida. E você acha que a religião, a mágica que envolve isso que você quer, vai te salvar. Não vai. Você continua um Judas, vendendo Jesus por um valor muito maior daquilo que você dá para as outras coisas. Se hoje, faça uma reflexão assim com você, qual é o valor que você tem dado a Jesus? Se a gente for trazer aqui, em coisas simples, vamos falar de trabalho aqui, no país onde a gente vive. Vamos falar de trabalho. Quem trabalha tem mais o quê? Fala, quem trabalha tem mais o quê? Dinheiro. Aí eu entendo que a Bíblia diz assim, lá em Provérbios, vai ter com a formiga, preguiçoso. O preguiçoso também estão longe de Deus. Mas a Bíblia também diz assim, que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então vamos lá, se você trabalha por necessidade, para manter, para você conseguir alguma coisa diante daquilo, isso é justo. Agora, se você começa a continuar como um vício nesse teu trabalho e te dando dinheiro, que o dinheiro é um vício, o nosso cérebro trabalha com recompensa. Então, todo tipo de droga, todo tipo de adrenalina, o nosso cérebro entende como recompensa. Eu dou uma coisa, eu ganho, e aquilo me traz uma ação de felicidade, isso é recompensa. E o dinheiro é forte nisso. Então, quando você trabalha e pega o dinheiro, você fica feliz. O teu cérebro entende. Esse negócio faz bem para ele. Aí o cérebro vai pedindo cada vez mais para você fazer isso, e você fica num ciclo vicioso. E aí você deixa as coisas de Deus. Você deixa as coisas de Deus para viver uma vida que você não precisa mais. Você já está bem, você já tem tudo, mas você troca qualquer coisa, e aí eu vou falar, qualquer coisa você vende Jesus. E aí que é uma coisa muito interessante, como que para as coisas de Deus, nós fazemos concessões, mas para as coisas de fora, nós abrimos concessão. Um exemplo, vamos para cá para nós agora, segura aí, fala amém para eu saber que você está aí. Bora lá, fizemos um encontro de homens. Quantos homens tinham lá, Paulo? 40 homens. Fizemos um encontro de mulher. Quantas mulheres tinham? 50 quase. Pastor, que bênção. É uma bênção, mas só porque tinha comida. Porque quando faz culto, vem 12, vem 6. Agora a pergunta que eu falo, que eu penso, por que na hora que tem comida, na hora que é um negócio, vem todo mundo? E aí, você não ia trabalhar, não? Não vim porque eu estava trabalhando. Mas na hora da comida, você estava lá. Cadê o part-time? Eu não estou tentando entender. Pastor, não vem porque estou trabalhando. Mas na hora da comida, estava lá. E aí eu fico pensando, eu já falei para algumas pessoas aqui, não me chame para aniversário, não me dê oportunidade.
Porque quando eu pegar uma oportunidade, pode ser para um aniversário de 3 anos, eu vou falar de céu e inferno. Porque é a única oportunidade que às vezes eu estou vendo alguém ali que não vem na igreja, mas ele está na festa. Então, tome. Mas você percebe como a gente inverte os valores? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Igreja, presta atenção, tá? Nada o que os outros pensam. Mas o que eu penso sobre esta igreja? Deus não me trouxe aqui para fazer de vocês ter um relacionamento social. Não. Tem igreja que se reúne para relacionamento. Eu vou naquela igreja porque tem janta. Vou naquela igreja porque aquela igreja dá pão. Está morrendo, infeliz? É tão miserável assim que só vai estar de comida por aí? Eu não entendo que o lado social, ele tem que ter. Mas o principal é isso aqui. É você ser recebido e abastecido pela palavra de Deus. Agora, quando eu abro mão disso, está errado. Você está vendendo Jesus. E aí eu não estou falando de uma extrema necessidade, você é inteligente, você está entendendo o que eu estou falando. Então tudo aquilo que envolve as coisas de Deus, vamos fazer algo para a gente orar, vamos fazer, tem 5, 6, 7. Vamos marcar para a gente jogar bola, tem 30, 20, 40. Aí eu fico pensando, mas pastor, mas coitados, eles trabalham demais aqui. Pastor, e às vezes o único lugar que eles têm é esse aqui para vir. Aí eu fico pensando assim, Jesus vai voltar, eu posso morrer amanhã e eu perder a oportunidade de falar para você. Então o papel do pastor, o meu papel aqui, não é ser um agente social. Vem para cá, vamos ter churrasco esse verão, amém, Paulo? Vamos ter, vai ter, hoje já está tendo, vai ter, glória a Deus por isso, mas não é o principal da igreja. A igreja não foi chamada para... Porque assim, irmão, você já tem amigos lá fora. Eu preciso, a minha responsabilidade é abastecê-lo com a palavra. Então, quando eu inverto os posicionamentos, alguma coisa está errada. Por que você não vê mais na igreja? Tem gente que vem na igreja e some. Tem gente que vem, batizou. O senhor manda mensagem? Eu mando. Mas sumiram, irmão. Deu ninja, fumaça, sumiu. Tem gente que não vem desde quando o governo apertou. Pastor, eu não vou porque eu tenho perigo e eu não quero ir aí. Engraçado que vai no mercado, vai na padaria, vai em todo lugar. E aí para a igreja tem a maior dificuldade. Eu nunca falei isso, mas agora é a oportunidade de falar. Você vai para tudo que é lugar, mas na igreja vai ter polícia. Não, na igreja vai estar o gelo ali. O que é isso? É você inverter os papéis. É você inverter. O que vocês querem para eu vender para vocês? Porque eu tenho uma prioridade maior. Então não se enganem. Estar na igreja não quer dizer que eu estou com Jesus. Aliás, eu posso estar agindo exatamente como Judas. Versículo 16. Desse momento em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então olha só. Que momento? Quando ele recebe, quando falam para ele do dinheiro, agora ele fica andando de Jesus, procurando um momento para entregar Jesus. Por quê? Jesus estava sempre envolto de muita multidão, e ele queria encontrar um momento que ele ia estar sozinho, para caguetar Jesus. Ele queria um momento certinho para acabar com Jesus. Irmão, estando junto com Jesus, andando com ele. Você acha que Jesus não sabia que era ele? Sim ou não? Sabia. E Jesus ali com ele. Tem Judas que tem que ficar perto de você. E Jesus ali com ele, caminhando com ele. E Judas procurando motivo. O que é procurar um motivo? Está indo no zap. O rapaz foi para lá, ó. O rapaz foi para cá. O rapaz foi para lá. Olha lá, acho que ele vai estar sozinho agora. Aí no versículo 17, vamos caminhando. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comeres? Aqui foi a última ceia de Jesus que nós falamos sempre no culto de ceia. Vamos lá para o versículo 18. E ele respondeu: entrem na cidade, procurem certo homem e digam-lhe:
O mestre diz: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. 19, e os discípulos fizeram com Jesus, os havia instruído e prepararam a Páscoa. Passado tudo isso, guarda a informação aí, Judas continua. Jesus vai agora fazer a sua última Páscoa, junto com seus discípulos. E quem estava junto com eles? Judas, estava lá. Versículo 21. Enquanto comia, ele disse, olha só, aí Jesus chega, no versículo 20, ao anoitecer, Jesus estava reclinando a mesa com os 12. Acompanhe aqui comigo. Quando Jesus instrui os discípulos do início, eram 70 discípulos, que ele enviam todos na grande comissão, 70. Dos 70, tinha 12 que estavam mais próximo dele. Eram esses 12 discípulos. Dos 12, tinha 3, que era mais chegado. Que era quem? Pedro, Tiago e João. Vamos lá? Pedro. E dos 3, ele tinha um que era mais chegado ainda. Quem era? João. João reclinava, estava reclinando a cabeça, colocando a cabeça no ombro de Jesus. E Jesus vai para a última ceia, ele já sabia o que ia acontecer. Quem estava ali? Judas. Estava lá. Então lembra da informação. Judas já tinha ido e já tinha o valor na cabeça, era 30 moedas de prata. Ele já estava. Ele olhava para Jesus e já via 30 moedas de prata. Já estava tudo certinho. Versículo 21. Enquanto comia, Jesus disse: em verdade lhe digo, que um de vocês vão me trair. Agora, olha que interessante. Ali, Jesus sabia que Judas estava ali. Só que ele falou para todo mundo, um de vocês vai me trair. E o que me chama a atenção aqui é o próximo versículo. Vamos descer no próximo versículo. 22. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após outro: por acaso sou eu, Senhor? Olha só, Jesus fala assim: um de vocês vão me trair. E um por um vai dizendo assim: por acaso sou eu? O que a gente aprende aqui, irmão? Que quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos na mesa com Jesus, nós nunca vemos o outro. Nós sempre enxergamos a nós. Quando ele fala assim: um de vocês vai me trair, vai ser o Ezequiel. E pela cara deve ser o Rick. Meu Giovanni. Tá com essa calça da moda aí, rasgadinha. Vai ser ele. Quando a gente está fora de Jesus, ninguém traz a culpa para ele. Você já percebeu? Todo mundo que joga a culpa no outro, ele nunca olha para ele. Tem um espírito que não é dos 11, não. Por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? Na mesa ninguém vê os outros, você se enxerga. Lá no livro de Isaías, quando eu perdi o texto aqui, quando ele vai dizendo, no dia em que morreu o rei Osias, eu vi o céu aberto, e eu vi Deus sentado no trono, e eu ia dizendo: ai de mim. Então quando eu vejo o Senhor, eu não fico falando, foi o outro, eu fico olhando para mim. Então você quer ver alguém que tem as características de Cristo, é aquela pessoa que olha para ela. O pecado sou eu estou mal, eu preciso melhorar, eu não estou bem, eu preciso mudar. Na mesa com Jesus, quando você é um discípulo que está seguindo a Jesus, você nunca aponta o dedo. É o ciclano, é o fulano. Não, sou eu, ai de mim. Por quê? Por que na mesa, perto de Jesus, a gente nunca vê o outro? Porque só com a presença de Jesus que a gente consegue enxergar o quão pecador nós somos. Se você não consegue enxergar o quão pecador você é sinal que você está longe de Jesus. Preste atenção, eu estou aqui, nessa ponta.
vamos imaginar que lá naquela outra ponta lá tem uma luzinha pequena. Quanto mais eu me aproximo dessa luz, mais eu vou percebendo o quanto eu sou mau. Quanto mais longe eu estou daquela luz, mais não faz nenhum tipo de efeito para mim. Por que tem pessoas que peca e vive no pecado? E parece que a mente dela nunca mostra para ela que ela está errada, porque essa pessoa está longe de Jesus. E quando você vai chegar para conversar com alguém, falar, você está errado, a pessoa sempre fala assim, mas foi o fulano, foi o ciclano. A pessoa fez a coisa também, a pessoa fez a coisa errada, mas ela sempre culpa os outros. Por que eu culpo os outros? Porque eu estou longe de Jesus. Porque quando eu estou perto dele, você vai dizer assim, por acaso sou eu? Será que fui eu? Fui eu, você eu, Senhor. Então a presença de Jesus faz enxergar quem a gente é. Aí eu faço uma pergunta para você, quem é você? Quem é você diante de Deus? Você é o que aponta, você é o que tira a responsabilidade de você, ou você é o que vai dizendo, ai de mim? Por acaso sou eu, Senhor? Na mesa de Jesus, eu não enxergo o outro. Na mesa com Jesus, eu enxergo a mim mesmo. Porque na mesa de Jesus, vocês lembram de Mefibosete? Sabe a história de Mefibosete? Sabe a história? Um filho de Jonathan, rapidinho, ele era filho de Jonathan, que era filho do rei Saul, e dentro de uma batalha lá, a babá pegou ele, derrubou ele, e ele ficou paraplégico, ele não andou mais. E ele foi para uma cidadezinha chamada Lodebar. E lá ele ficou muito tempo. E um dia Davi estava lendo os livros das crônicas, e ele disse, será que tem alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Aí de repente apareceu Ziba, que era o gerente da casa, e disse assim, meu senhor, tem um menino, só que ele é aleijado dos 2 pés. Só que é aleijado. O rei não perguntou para ele. Ele não perguntou se era aleijado. Ele quer, tem alguém que eu possa abençoar? Ele falou, tem. Só que está cheio de gente assim. Você pergunta uma coisa para ele, tem que colocar sempre mais. O rei não quis saber. Mas por quê? Porque o aleijado nunca podia estar dentro do palácio. E ele vai lá em Lodebar e traz o menino. E o menino, quando chega na frente do rei, ele se achava como um cão. E o rei tratou ele como um príncipe que ele era. E aí, interessante, ele falou, você vai comer comigo aqui. Agora, preste atenção, alguém aleijado não participava da mesa. Mas, quando ele senta na mesa, olha na mesa, vamos imaginar a nossa mesa hoje aqui. Quando todo mundo senta na mesa, todo mundo é igual. Se alguém tetraplégico senta na mesa, você não percebe que ele é. Por quê? Porque ele está na mesa. Em cima da mesa tem uma toalha. Aquela toalha cobre os defeitos de quem está aleijado. A mesa significa Cristo, que na mesa com Jesus todos nós somos iguais. E a toalha que está em cima da mesa, ela é a graça de Jesus, que mesmo você não merecendo estar na mesa, a toalha da graça cobre você. Entendeu? Então Jesus, ele estava sentado ali, ele estava junto com eles. E quando eu estou na mesa com Jesus, eu não vejo o outro, eu falo, sou eu. Se o rei perguntasse, tem alguém, será que tem alguém aqui que é aleijado, os pés, você não pode andar? Ninguém, todo mundo ia saber, eu não sou, mas eu sei, eu sou eu. Ninguém ia falar ele, não, sou eu. Porque a mesa da graça, a mesa que é Cristo, a toalha da graça cobre. Então eu não consigo ver você, eu sempre consigo enxergar eu. Então quando eu vou diante de Deus, não é você, sou eu. Então vamos lá, caminhando para terminar. Versículo 25. Estávamos no 22. Eles ficaram muito tristes, com certeza ele disse assim, por acaso sou eu? Aí Jesus vai dizendo, versículo 23, aquele que comeu comigo no meu prato há de me trair. E o Filho do Homem irá com esse escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Aí aparece quem? No próximo texto, 25. Então Judas, olha só, que trairia Jesus, disse, com certeza não sou eu. Qual que é a palavra que está ali na frente? Rabi. Jesus afirmou,
Foi você quem disse isso. Então vamos analisar o texto aqui. Então Judas, aquele que trairia, disse o quê? Com certeza não sou eu, Rabi. Aqui já percebe-se algumas coisas interessantes da performance de Judas. Primeiro era ladrão, que nós lemos lá. E aqui nota-se que também era mentiroso. Que ele sabia que era ele. Mas ele diante de Jesus, o que ele afirmou ali? Com certeza. Não sou eu. E aí ele termina falando o quê? Rabi. Aqui é muito importante. Então preste atenção nesses dois textos. Volta lá no versículo 22 e guarda o 25 aí. Jesus faz a mesma pergunta para os discípulos. O primeiro ele diz assim, lá no 22. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe uns após outros. Porventura sou eu? O quê? Qual que é a próxima ali? Com certeza não sou eu, Senhor. Guarda essa palavra. O que Judas fala? Vai lá para o 25. O que ele fala? Com certeza não sou eu, Rabi. Parece uma coisa normal, parece uma coisa simples, mas é muito profundo. E olha só, os discípulos chamaram Jesus de Senhor. Judas chamou Jesus de Rabi. O que é Rabi? É mestre, era um professor. Ele, todo o tempo que ele andava, ele nunca reconheceu Jesus como Senhor. Porque Senhor é o quê? Ele governa, eu sou dele, é ele que manda em mim, eu sirvo ele é o meu Deus, é o meu Senhor. Rabi não. É intelectual, eu gosto dele, ando com ele, aprendo com ele, ele fala bonito, estou ajudando ele, mas não é o meu Senhor. Então olha só que você vai vendo as características de Judas, desde sempre, ele sempre esteve afastado de Jesus. Então quantas pessoas que estão dentro da igreja, que não têm Jesus como Senhor, mas têm Jesus como Rabi. Como assim? É aquelas pessoas que gostam do ambiente, ela gosta de estar aqui, ela gosta da Bíblia, ela gosta de ler, até faz um curso de teologia. Aliás, eu conheço um grande filósofo no Brasil, de renome, e é ateu. Mas ele ensina a Bíblia muito melhor que muito crente, profundo na Bíblia. Ele gosta dos textos, ele ensina o texto, sabe história, sabe tudo de Jesus. Mas ele olha para Jesus e chama ele de Rabi. Agora, muitos estão no nosso meio chamando Jesus de Rabi, não de Senhor, porque ser Senhor dá trabalho. Quem governa a tua vida? É o mestre ou é o Senhor? Aqui vai definir tudo para você, a partir de hoje. Ou você segue o Rabi, ou você segue o Senhor. Se você seguir o Rabi, não tem problema. Você vai ser ensinado, você vai ser instruído, você pode até ser uma boa pessoa. Essa palavra pode trazer o efeito até de você evitar fazer muitas coisas erradas. Mas não é isso, o Senhor vai muito mais além do que isso. Venha a nós o teu, seja feita a tua, venha a nós o teu reino. Que reino é esse? Se tem um reino, tem o quê? Um Senhor. Se tem um reino, tem alguém que manda. Se tem um reino, eu obedeço. E aqui define aqueles que são do Senhor e aqueles que são do Rabi. É o tanto que você obedece. Se você gosta de estar no ambiente, se você gosta, até se batizou, se você vem para a igreja, até participa da igreja, mas não obedece ao Senhor, então você só é o discípulo do Mestre. Então, desde muito cedo, dá para a gente entender que Judas, ele não começou a trair, ele não traiu Jesus quando chegou o fato. Ele já tinha um coração afastado de Jesus. E Jesus vai dando oportunidade para ele. Quando Jesus pergunta na mesa, alguém vai me trair? Olha a oportunidade. Ele poderia falar, Senhor, sou eu. Eu pisei na bola, já vendi o Senhor, está custando 30 moedas de prata lá. Mas eu quero pedir perdão. Porque na mesa não tem ninguém perfeito. A mesma mesa que eu estou falando para vocês, tinha alguém que negou Jesus. A mesma mesa que eu estou falando para vocês, tinha alguém ali que duvidou de Jesus.
Na mesma mesa que tinha ali, tinha alguém que falava demais, alguém que ficava no meio do povo. Lembra de Filipe? Na mesa de Jesus, todos somos imperfeitos. Mas tem um detalhe aqui muito grande, que não é o tanto que você é imperfeito, mas é o tanto que você reconhece Jesus como o Senhor da tua vida. Tanto é que eu estou falando aqui dessa ceia, dessa Páscoa. Depois nós vamos ver a transformação de todos os discípulos. Pedro negou Jesus, mas recebeu o perdão, porque reconheceu. Por quê? Porque foi lá, mergulhou, teve oportunidade. Judas não. Quem sabe Jesus vem dando oportunidades e oportunidades para você, tanto na tua vida, e você não tem atentado a isso. E agora nós vamos para o final mesmo. Vai lá agora, lá no finalzinho. Versículo 47. Mesmo texto aí. Ó, no versículo 46, ano 46. Levantaram-se e vamos, aí vem o meu traidor. Jesus estava agora no Getsêmani sozinho. Quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Lembra lá no início que eu falei, que nós lemos aqui, que Judas estava arrumando um jeito de entregar Jesus? Ele encontrou o jeito. Ele descobriu que Jesus ia para o Getsêmani, não ia ter ninguém com ele. E ele avisou o pessoal, e aí, 46, Jesus, já sabendo, disse: levantam e vamos, porque vem aí o meu traidor. Versículo 47. Enquanto ele ainda falava, Judas, e olha só, o texto sempre cita assim, ó, Judas, um dos 12, mesmo Jesus já tendo identificado e falado ele como traidor, o escritor sempre coloca ele, faz questão de dizer assim, um dos 12. O que isso quer dizer? Que enquanto a vida tem esperança, enquanto nós estamos respirando, Jesus vai dando oportunidades para você. Então segue lá. Com ele estava uma grande multidão, armada de espada e varas, enviadas pelo chefe do sacerdote, que ele pegou o dinheiro, e líderes religiosos do povo. Ele vinha na frente e agora atrás dele vinha uma multidão. Então olha só, aquele que andou com Jesus, agora estava guiando uma multidão para entregar Jesus, o Senhor, o Filho de Deus. Versículo 48. O traidor havia combinado um sinal com ele. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no. Como que ele chegou? Olha como que ele foi meticuloso. Pessoal, eu vou entregar Jesus para vocês. Quero o dinheirinho aí, já deixa guardado. Ele vai estar no Getsêmani, você sabe onde é. Eu tive o privilégio de ir lá. E lá tem as mesmas figueiras que estavam ali, dizem que próximo daquela época, ainda tem lá, nos dias de hoje. Volta aqui, Judas fala, pessoal, ele vai estar lá no Getsêmani, vão para lá. Eu vou guiando vocês aqui, vamos comigo. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou dar um sinal para vocês. Você já parou para pensar por que Judas falou que ia dar um sinal para eles? Já parou? Por que Judas teve que dar um sinal para o povo para mostrar que era Jesus? Porque Jesus era tão do povo, ele era tão parecido com todo mundo, que eles não sabiam quem era. E aqui eu aprendo uma coisa, quando eu recebo Jesus, eu deixo de ser melhor do que o outro. Quando eu recebo Jesus, eu deixo de ser o bam. Quando eu recebo Jesus, eu sou igual a todos. Lembra da mesa? Na mesa somos todos iguais. Aí Jesus falou assim, ó, quando eu dar o beijo, pode prender que é esse daí. Agora, vamos lá. Versículo 48, estamos? O traidor havia combinado um sinal com eles, e ele, aquele que eu saudar com um beijo, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente Jesus, Judas disse. Judas foi até Jesus, né? Olha o que ele fala. Saudações. Até aqui, ele ainda estava chamando ele de Rabi. Você vê que
Tem gente, irmão, toma muito cuidado, eu sempre falo isso. Esses dias eu vi vou abrir aspas aqui, já estou indo para o final. Quem pode? Só mais 10 minutos. Fala amém aqui, irmão. Só para eu terminar, para concluir aqui. Tá. Não fala, já perdi. O filho de alguém de igreja, lá do Brasil, cresceu na igreja, cantando em todos os departamentos, cresceu, fazendo faculdade, e aí começou a se aventurar lá fora, começou a ir para o futebol e beber a cervejinha no churrasco, e bebe aqui, e bebe ali, e não tem nada a ver. Você sempre que o pecado começa assim, não tem nada a ver, e foi. E aí se envolveu com uma pessoa, numas baladas da vida, teve um filho com essa pessoa, e agora é um pai solteiro. E aí, diante da situação, ocorreu uma situação lá que colocaram restrição nele, fato é que o menino está preso. Aí eu fico olhando, começou tão bem, mas pelo caminho ele teve uma porta que ele foi, que não era para ele ter ido. E aqui eu falo para você, toma muito cuidado o caminho que você está indo. Toma muito cuidado. Reconheça Jesus. Tem pessoas que Judas era tão soberbo, que ele tinha razão do que ele estava fazendo, que na hora dele falar com Jesus, ele deu um beijo em Jesus, ele chamou ele de Rabi. Ele nem para dar um abraço nele naquele momento, Senhor, fui eu, me perdoa. Eu tenho certeza que Jesus ia perdoar ele, mas olha só, saudações, Rabi, e o beijou. O que Jesus falou para ele? Próximo. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que o traz aqui? Você percebe a capacidade do entendimento de Jesus, o Filho do Deus vivo aqui na terra? Saber que a pessoa veio traí-lo naquele momento, e ele ainda chama ele de amigo. Não vai dar tempo para eu entrar nessa questão de amigo, da tradução, mas Jesus chama ele de amigo. E Jesus é preso, e aí acontece tudo que vocês já sabem. Mas tudo começou com um coração de alguém que estava andando com Jesus, estava vivendo com Jesus, estava comendo com Jesus, que viu os milagres de Jesus, mas não reconhecia Ele como o Senhor da sua vida. Apenas reconhecia Ele como um mestre, como um rabi. E essa noite, essa mensagem, você medite nela essa semana. E pergunte para você mesmo: por acaso sou eu, Senhor? Quem é Jesus para você? Ele é apenas um mestre ou Ele é o Senhor da sua vida? Se você disser assim: pastor, Ele é o Senhor da minha vida, então como é que está a tua obediência diante do Senhor da tua vida? Faça uma avaliação dentro de você. Não percamos tempo, irmãos. Jesus está para voltar. O tempo, a porta vai fechar. E você tem tempo ainda para decidir. Quem é que você segue? O mestre ou o Senhor? Que Jesus possa ser o centro da tua vida. Que Jesus possa ser o centro da tua casa e da tua família. Se porventura você está meio em dúvida ainda tem tempo. Jesus ama você. E diante de toda coisa que você fez, Ele ainda te chama de amigo. Que bom que você está aqui. E para não fechar esse sermão sem um apelo, eu preciso dizer: será que tem alguém aqui que gostaria de receber Jesus como teu Salvador hoje? De aceitá-lo como o Senhor da sua vida? Será que tem alguém aqui que gostaria de tomar uma decisão hoje? Assim, ó, todo mundo sentado e você ter coragem mesmo de levantar. Será que teria alguém hoje? Não, eu quero. Eu estou com vergonha. Bom, aqui nós vamos trabalhar hoje aqui em cima daquilo que é a tua prioridade. Será que tem alguém que ouviu a mensagem de alguma maneira e falou: de fato eu preciso? Quer se reconciliar com o Senhor Jesus? Se tiver a oportunidade, é essa. Se não, que o Senhor te dê uma outra oportunidade. Amém? Leve para a tua casa esse texto. Quem é você? E o que Jesus é para você? Mestre ou Senhor? Que Deus abençoe a tua vida. Antes de orar, solta o vídeo aí. Não, eu vou orar primeiro. Fiquemos de pé.